Olá, queridos alunos da Escola Petrolina. O objetivo da produção do vídeo refere-se à ausência do nosso encontro pessoal hoje. Portanto, objetivando um bom desempenho na avaliação bimestral, eu decidi postar esses vídeos com a solução das 3 questões que eu postei no grupo. Bom, então vamos lá. Considerando o triângulo retângulo ABC da figura, determine as medidas A e B indicadas. Então, as relações trigonométricas, as razões trigonométricas estudadas até aqui, são as seguintes, seno, cosseno e tangente. E essas relações, vocês vão pensar sempre da seguinte forma: quais são os recursos que eu tenho no triângulo retângulo? De acordo com esses recursos, as relações serão usadas. Nessa situação, nós vamos determinar A e B. Ora, vamos fazer primeiro a relação associada ao A, em seguida ao B. Vamos conseguir perceber qual é a função do A nesse triângulo retângulo. Pessoal, o A nesse triângulo retângulo é exatamente a hipotenusa, que é o maior lado do triângulo retângulo. A hipotenusa, ela sempre estará disposta, ou melhor, oposta ao ângulo reto, que é o ângulo de 90 graus. Nesse caso, o A é a nossa hipotenusa. O outro elemento que nós temos é 12 raiz quadrada de 3. Professor, por que nós não vamos usar o B? Porque nós não podemos fazer essa relação usando as duas variáveis. Eu quero encontrar o A, o número que eu tenho aqui é exatamente 12 raiz quadrada de 3. O A é a nossa hipotenusa. 12 raiz quadrada de 3 é o cateto oposto ao ângulo de 60 graus. Veja, quem está oposto ao ângulo de 60 graus é 12 raiz quadrada de 3. Sendo assim, se eu tenho o cateto oposto e tenho a hipotenusa, a relação usada para encontrar A será exatamente o seno. Seno de quem? Seno de 60 graus. Então, vamos aqui, ó. Seno de 60 graus perdão, é exatamente igual ao cateto oposto, que é 12 raiz quadrada de 3, sobre a hipotenusa, que é o A. E aí, dessa forma, pessoal, nós vamos analisar que o seno de 60 graus é um ângulo notável. Vocês podem verificar na tabela que eu passei para vocês que o seno de 60 graus vai ser exatamente igual a raiz quadrada de 3 sobre 2. Então, no lugar do seno de 60 graus, vocês irão substituir pela raiz quadrada de 3 sobre 2. Isso aqui vai ser igual a 12 raiz quadrada de 3 sobre A. Nós vamos fazer a multiplicação, o produto dos meios pelos extremos. Olha só. Raiz quadrada de 3 vezes A, isso aqui é raiz quadrada de 3A, igual, aí você multiplica aqui cruzado novamente. 2 vezes 12 raiz quadrada de 3, 2 vezes 12 é 24, isso aqui é 24 raiz quadrada de 3. Para encontrarmos o valor A, vocês irão isolar esse A, deixa sozinho no primeiro membro. A vai ser igual a 24 raiz quadrada de 3. Esse raiz quadrada de 3 estava multiplicando, desce aqui dividindo. Vocês vão observar o seguinte: raiz quadrada de 3 aparece aqui no numerador e no denominador. Você pode cancelar, e o teu resultado para A será exatamente 24. Encontramos o A por meio da relação seno. Agora nós precisamos encontrar o B. Quem será o B nesse caso? Vamos fazer a outra parte nesse espaço, tá bom? Então, eu quero calcular o B e eu tenho 12 raiz quadrada de 3. Vamos descobrir as funções que nós temos. Nós temos aqui o B, tudo bem? B é exatamente o cateto adjacente a 60 graus. Está próximo aqui de 60 graus. Tá? Eu posso usar o A ou posso usar 12 raiz quadrada de 3. Por que eu posso usar o A? Porque eu encontrei o A há pouco tempo. O A é a nossa hipotenusa. O A, isso aqui vai ser igual a 24. Qual é a relação que eu uso, por exemplo? Observem, qual é a relação que eu uso? Utilizando o cateto adjacente e a hipotenusa. Aí vocês vão pensar e vão refletir agora. Olha só. Essa relação só pode ser o cosseno. Cosseno de quem? De 60 graus. Cosseno de 60 graus é igual ao cateto adjacente, nesse caso é o B, que nós vamos encontrar agora, sobre a hipotenusa, que nós já encontramos que é o A. Você vai colocar sobre 24, que é a nossa hipotenusa encontrada há pouco tempo. O cosseno de 60 graus, pessoal, vamos pensar aqui comigo. Cosseno de 60 graus nós vamos ter igual a 1 meio.
a 1 sobre 2. Você pode verificar na tabela e concluir que essa informação é verdadeira. Então, no lugar do cosseno de 60 graus, você vai pôr 1 meio. 1 meio vai ser exatamente igual a B sobre 24. Fazendo a multiplicação cruzada, ó, observa, 2 vezes B, nós teremos 2B, igual a 1 vezes 24, isso aqui nós vamos ter 24. Isolo B, B vai ser igual a 24, esse 2 está multiplicando, desce dividindo, 24 dividido por 2, nós teremos 12. Nesse caso, a solução está concretizada. Logo, o A que nós estávamos procurando, nós encontramos o A vai ser igual a 24, e por conseguinte, o B será exatamente 12. Essa é a nossa solução para o problema. A igual a 24, B igual a 12. Vamos continuar agora, se você quiser tirar um print aí, algo nesse sentido, ó, essa aqui é a nossa solução da questão, ok? Vamos continuar agora com a próxima questão que eu postei no grupo para vocês. Determine os valores de seno, cosseno e tangente dos ângulos agudos do triângulo abaixo. Pessoal, o ângulo agudo, né, vale destacar, salientar para vocês, que o ângulo agudo é exatamente aquele cuja medida é inferior a 90 graus. Nesse caso, nós temos aqui dois ângulos. Nós temos o ângulo alfa e nós temos o ângulo beta. Vamos calcular as relações seno, cosseno e tangente desses dois ângulos. Então, primeiro eu vou começar com alfa, pode ser? Aí você vai fazer assim, ó. Vamos fazer aqui, ó. Vamos fazer desse lado, vamos fazer do ângulo alfa. Para alfa, nós vamos calcular o seno. Seno de quem? Seno de alfa. Seno de alfa é exatamente o cateto oposto. Quem está de frente aqui para o alfa, ó, quem está oposto aqui para o alfa, é o 4. Tá? Então, o seno de alfa é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Quem é a hipotenusa de alfa? Ó, quem é a hipotenusa aqui desse triângulo retângulo? O seno de alfa é 4. A hipotenusa desse triângulo retângulo é exatamente o 5, que é o valor oposto aqui ao ângulo reto. Logo, o seno de alfa é igual a 4/5. O cosseno, pessoal, cosseno de alfa é igual ao cateto adjacente sobre a hipotenusa. Se 4 é o cateto oposto, o cateto adjacente vai ser o 3, ó, que está próximo de alfa. Então, o cosseno de alfa é exatamente igual a 3/5. Cateto oposto sobre a hipotenusa. A tangente de alfa, nós vamos analisar a relação utilizando os dois catetos, o cateto oposto e o cateto adjacente. Vamos analisar. O cateto oposto a alfa é 4. O cateto adjacente é 3. Logo, para o ângulo alfa, nós concluímos as três relações. Porém, nós precisamos calcular para os dois. Se nós calculamos para o ângulo alfa, nós vamos calcular agora para o ângulo beta. Então, vou fazer aqui, ó, ângulo beta. Vamos fazer da mesma forma. Seno, dessa vez será beta. Você vai analisar agora este ângulo. Tudo bem? Vamos analisar para beta. Agora é isso, tá? Então, vamos lá. Desculpa, pessoal. Para beta. Para beta, nós vamos analisar o seno, cateto oposto. Quem está de frente aqui para o beta? Quem está oposto ao beta? É o 3. Então, cateto oposto é 3. Hipotenusa é 5. O seno já foi, né? Agora, vamos calcular o cosseno. O cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Nesse caso, o cateto adjacente que está próximo aqui do beta é exatamente 4. O cateto adjacente é 4. A hipotenusa é 5. Cateto adjacente sobre a hipotenusa. Agora nós vamos calcular a tangente de beta. Tangente de beta é exatamente a relação entre os dois catetos. É o cateto oposto sobre o cateto adjacente. O cateto oposto a beta aqui, nesse caso, vai ser o 3. O cateto adjacente é o 4. Portanto, a questão está solucionada, né, exatamente com os valores correspondentes ao seno, cosseno e tangente dos ângulos agudos. Um deles é o alfa e o outro é o beta. Se quiser tirar print aí, salvar a solução, tentar fazer novamente, fiquem à vontade. Vamos concluir agora a terceira questão da atividade que eu lancei lá no grupo, para que vocês utilizassem como recurso de estudo. Então, aqui, vamos fazer aqui a próxima questão.
Observem, no triângulo retângulo da figura abaixo, determine as medidas. Eu acredito que vocês vão conseguir visualizar. Determine as medidas de x e y indicadas. Detalhe, esse termo aqui, ó, use, significa a sugestão dada por meio do autor da questão. Insta salientar para vocês que todas as vezes que vocês observem aqui que nós temos sugestões para utilizar nessas questões, elas jamais serão inúteis. Isso significa que sempre vocês precisarão utilizar. Nesse caso, nós temos aí, ó, seno de 65 graus é 0,91, nesse caso 91 centésimos. Cosseno de 65 graus, 0,42, 42 centésimos, né? E a tangente de 65 graus é 2,14, né? Ou seja, 2 inteiros e 14 centésimos. Nesse caso, pessoal, nós vamos encontrar o x e o y e vamos precisar dessas sugestões, nós vamos utilizar. Eu preciso destacar também para vocês acerca dos ângulos notáveis. Os ângulos notáveis são aqueles, né, de 30, 45 e 60 graus. São os ângulos notáveis que vocês terão por obrigação saber as relações seno, cosseno e tangente desses ângulos. Os demais, geralmente, são dados esses valores nas questões, ó, como aqui, por exemplo, nós precisamos de seno de 65 graus, nesse caso 65 graus não é um ângulo notável, então o autor da questão te deu esses valores. Então vamos calcular. O que nós precisamos encontrar? Precisamos encontrar x e também o y. Vamos fazer primeiramente os passos para encontrarmos o valor de x. Nesse caso, pessoal, nós vamos analisar em relação ao ângulo de 65 graus. Eu tenho aqui o x e eu tenho também o 9. Eu não posso usar as duas variáveis, né, nessa mesma relação, porque seria inútil. Nesse caso, olha só, quem seria o x comparado aqui ao ângulo de 65 graus? Nesse caso, pessoal, observem que o x, vão pensando aí, ó, o x é o cateto oposto ao ângulo de 65 graus. Quem seria o 9? O 9 está oposto ao ângulo reto, o 9 é a hipotenusa. Então, para encontrarmos o x, é necessária a utilização da relação seno. Então, nós vamos analisar da seguinte forma. O seno, tá? Deixa eu ver aqui se está visível para vocês. É só verificar. Pronto. O seno, pessoal, é exatamente, nesse caso, é o seno de 65 graus. É o cateto oposto, que é o x, sobre a nossa hipotenusa 9. Tá bom? Logo, o seno de 65 graus, nós já temos esse valor. Para o seu seno de 65 graus, 0,91, 91 centésimos. Eu prefiro colocar 0,91 de modo fracionário, que facilita o processo. Se você decidir colocar na forma aqui, ó, decimal, tá tranquilo também, pessoal. Dá certo fazer dessa forma. Eu prefiro colocar, por exemplo, 0,91, coloca 91 centésimos na forma fracionária. No lugar desse seno de 65 graus, você vai pôr assim, ó, 91 centésimos. 91 centésimos corresponde a 0,91. É a mesma coisa. Então, isso aqui vai ser igual a x sobre 9. Para encontrar o valor de x, produto dos meios pelos extremos. 100 vezes x, nós teremos 100x. Igual a 9 vezes 91, pessoal, vocês vão concluir que nós ficaremos com 819. Ó, se você não conseguir fazer mentalmente, aí você faz o passo da seguinte forma. Ó, 9 vezes 1 é 9, 9 vezes 9, 81. Isola o x, x será igual a 819, tá? Centésimos. 819 centésimos, para chegarmos à solução rapidamente, você vai analisar a questão das casas decimais. Se a divisão é por 100, você desloca a sua vírgula 2 casas para a esquerda. Ó, desloca a vírgula 1, 2. Então ela vai ficar entre 8 e 1. Logo o nosso resultado será 8,19, 8 inteiros e 19 centésimos. O x foi encontrado. Então nós já conseguimos êxito para o x. Agora, basta encontrar o valor de y. E nós vamos usar outra relação. Vocês vão observar o seguinte. Nós temos aqui o y e temos também 9, que é a hipotenusa. Eu já poderia usar uma relação com o x, que eu encontrei 8,19? Poderia. Mas eu vou escolher essa aqui para vocês. Então vamos aqui comigo. Eu tenho o y e tenho o 9. O que nós temos aqui? O y, nesse caso, é o cateto adjacente a 65. O 9 é a hipotenusa. A relação que eu uso, o cateto adjacente e a hipotenusa, será exatamente o cosseno. Cosseno de quem? Cosseno de 65 graus. Logo, eu vou ficar aqui. Pronto, está tudo certo.
Eu vou só verificar a posição aqui para saber se vocês estão conseguindo visualizar bem. Acredito que sim. Então vamos lá. Cosseno de 65 graus. Cateto adjacente, que é o y, sobre a hipotenusa, que é 9. No lugar do cosseno de 65 graus, nós vamos analisar qual foi o valor dado por meio do autor da questão. Observa, cosseno de 65 graus, 0,42. Vamos pensando aí, qual é o número fracionário que eu vou colocar aqui, vou inserir aqui no meu cálculo, que é a mesma coisa, 0,42. Vocês vão pensar, pessoal, 42 centésimos. É exatamente isso. A leitura formal desse número aqui, pessoal, é 42 centésimos. Então você vai colocar, ó, isso aqui é 42 sobre 100. Eu estou colocando aqui um número fracionário igual a y sobre 9. Agora se multiplica 100 vezes y, nós vamos ficar com 100y, tá? Igual a 9 vezes 42. Você pode pensar aí para você fazer mentalmente, ou você pode pausar o vídeo e fazer o cálculo pelo algoritmo usual da multiplicação. O certo é que vocês vão concluir ao terminar que 9 vezes 42, isso aqui totaliza 378. Tudo bem? Então o y vai ser igual a 378 dividido por 100. Novamente a questão das casas decimais. 2 zeros, falta 2 casas decimais, 2 casas para a esquerda. Nesse caso a vírgula ficará entre o 3 e o 7. Logo, o nosso resultado é 3 inteiros e 78 centésimos. Nesse caso, 8,19, 3,78, 8 inteiros e 19 centésimos. 3 inteiros e 78 centésimos são exatamente as nossas soluções referentes a esta questão, tá bom? Logo, os valores encontrados para x, né? X igual a 8 inteiros e 19 centésimos, y igual a 3 inteiros e 78 centésimos, representa aí a solução para a nossa questão. Para eventuais dúvidas, quaisquer, na verdade, estarei à disposição. Vocês podem entrar em contato comigo por meio da mensagem lá no privado, no WhatsApp, tá bom? Eu estarei pronto para sanar as dúvidas. Tenham aí bons estudos, tá bom? Um abraço e um cheiro no coração. Até mais, pessoal.